sou o professor Rodrigo e quero passar para vocês algumas dicas, alguns assuntos de química. Espero que através desses assuntos você venha fazer bonito no vestibular ou nos vestibulares de todo o Brasil. E o primeiro assunto de hoje eu vou falar para vocês sobre titulação, No que consiste a titulação? Veja bem, você tem uma solução. Relembrando, o que é uma solução? Solução é toda mistura homogênea, E a solução é composta por quem? Quais são os componentes de uma solução? O soluto e o solvente. Solvente universal, a água. Lembrando que nós podemos ter soluções sólidas, soluções líquidas, soluções gasosas. Mas quando o assunto é concentração, o importante é a solução líquida. Solução essa formada por soluto e por solvente. Um engano. Todo mundo pensa que a água solvente universal é solvente em toda a solução. Errado. Por quê? Solvente é aquele que está presente em maior quantidade. Então, se eu tenho, por exemplo, uma solução de álcool e água, E eu tenho 90% de álcool, 10% de água, quem é o solvente nesse caso? O solvente é o álcool, que está presente em maior quantidade. Quando eu falo em solução, eu falo também um pouquinho para você de coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? Simples. Olha só, o solvente consegue dissolver no máximo uma quantidade de soluto a uma determinada temperatura. A temperatura influencia no coeficiente de solubilidade. Nós temos soluções que vai dissolver mais soluto se houver um aumento de temperatura. Já tem soluções que vai dissolver mais soluto se tiver uma diminuição, um resfriamento daquela solução. E nós podemos ter a solução saturada. O que é a solução saturada, Rodrigo? É simples. A solução saturada é aquela limite, é aquela em que a quantidade de soluto dissolvida na solução foi a máxima. Se eu colocar qualquer outra quantidade de soluto ali, ele vai dissolver? Não. Até você mesmo diz, estou saturado, estou por aqui, quer dizer que não aguento mais. A mesma coisa acontece também com a solução. Exemplo, a água, 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius consegue dissolver no máximo 36 gramas de sal. Então, se eu pego 100 gramas de água e dissolvo ali 36 gramas de sal, eu atingi o coeficiente de solubilidade. Nesse caso, eu tenho uma solução saturada. Olha só, se ela saturada é o limite, eu posso ter outros dois casos, que é abaixo desse coeficiente de solubilidade ou acima desse coeficiente de solubilidade. Se eu tenho uma quantidade abaixo, eu vou ter uma solução insaturada, não chegou ainda no coeficiente de solubilidade. Então, 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius dissolve 36 gramas de sal. Qualquer quantidade abaixo dessas 36 gramas de sal vai tornar essa solução uma solução insaturada. Então, a solução insaturada é aquela solução em que a quantidade de soluto está abaixo do limite que a solução pode dissolver a uma determinada temperatura. Rodrigo, agora você complicou a minha vida. Por quê? Solução insaturada está abaixo, Solução saturada é o limite. Como é que eu vou poder dissolver mais soluto do que ela pode dissolver? Não entendi. Eu explico para você. Muita atenção. Eu falei que um fator principal é o quê? A temperatura, não é isso? Então, olha só, temperatura. Eu vou pegar esses mesmos 100 gramas de água e agora eu vou aquecer de 20 graus para 30, para 40, para 80, para 90, para 100. E quando essa água está a 100 graus Celsius, ela não dissolve mais 36, ela dissolve 40. Então, o aumento da temperatura fez com que houvesse maior quantidade de soluto dissolvido. Peraí, Rodrigo, mas aí tudo bem, ela está saturada a 100 graus Celsius, mas olha o processo. Você vai desligar a fonte de aquecimento e você vai deixar essa solução resfriar. Ela vai resfriar, vai voltar para 80, para 70, para 40 e ela vai voltar para os 20 graus Celsius. Acontece o seguinte, que se essa solução volta para 20 graus Celsius,
se ela volta para a temperatura inicial, em repouso absoluto, aqueles 40 gramas dissolvidos a 100 graus Celsius permanecerão dissolvidos, mesmo a temperatura de 20. Peraí, eu falei para você que a temperatura de 20 dissolvia 36. Certo? Mas devido a esse processo de aumento de temperatura e depois a volta para a temperatura inicial de 20 graus Celsius, em repouso absoluto, eu tenho quanto dissolvido? 40. Então eu tenho o quê? 4 gramas a mais dissolvidos por causa desse processo. Então eu tenho mais soluto dissolvido do que aquela inicial. Nesse caso eu tenho o quê? Uma solução supersaturada. Uma solução supersaturada. Agora é importante, a solução supersaturada, ela é muito instável, né? Muito instável. Se tiver qualquer perturbação do sistema, aqueles 4 gramas que estão dissolvidos a mais por causa do processo, eles vão o quê? Cristalizar, eles vão para o fundo do recipiente novamente. Aí nesse caso eu tenho uma solução o quê? Saturada. Por quê? Porque ali na solução, no líquido, tem 36 gramas dissolvidos em 100 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius, só que eu tenho ela saturada com a presença do corpo de fundo, porque aqueles 4 gramas de sal a mais vão o quê? Para o fundo, cristalizados. Olha só, nesse caso, eu tenho a solução saturada com a presença do corpo de fundo. Corpo de fundo, quando ele desce, vai descer quando a densidade desse corpo de fundo for maior que a densidade da solução. E se a densidade, por exemplo, desse material for menor, nesse caso, não vai descer, vai flutuar. Aí você não tem o corpo de fundo. Aí você tem o quê? O chamado sobrenadante, ok? Bom, então a minha dica é sobre titulação. No que consiste a titulação? É simples. Você está num laboratório e pega uma solução de ácido sulfúrico na prateleira. Só que devido ao mau manuseio, ao tempo, né, aos maus cuidados, vamos dizer assim, esse rótulo deteriorou. Você sabe que é ácido sulfúrico, mas não sabe a concentração. Ácido sulfúrico é um ácido forte, só que ele pode estar pouco concentrado, pode estar muito concentrado. O que é a titulação? É você determinar a concentração dessa solução de ácido sulfúrico, que até então era o quê? Desconhecida. Como é que você vai titular? Você vai reagir essa solução de ácido sulfúrico com uma solução conhecida, de concentração conhecida. E veja bem, qual é a substância que reage com as bases, que você estuda muito aí no ensino médio? São as bases, né? Ácido e base reagem formando sal e água. Nós temos a chamada reação de neutralização. Pode ser parcial, mas para a titulação nós vamos fazer o quê? A neutralização total. Olha só, eu tenho o ácido, eu tenho a base. Quando é que o ácido deixa de ser ácido? Quando ele perde todos H+ de sua estrutura, né? Quando é que a base deixa de ser base? Quando ela perde todos OH- da sua estrutura. O grupo funcional do ácido é o hidrogênio ionizável. O grupo funcional da base é o grupo H dissociável. Olha só, base, só relembrando, um composto, o quê? Molecular? Não, é um composto iônico. E já os ácidos é um composto o quê? Molecular. Tá ok? Então, olha só, eu tenho ácido reagindo com base. Só para você ter uma ideia, antigamente os químicos distinguiam o ácido da base colocando na língua. Por que colocando na língua? Porque visualmente são soluções iguais. É como se você tivesse 2 copos com água. Não dá para você distinguir visualmente o ácido da base. O que eles faziam? Colocava na língua. Era azedo, ácido. Por exemplo, frutas ácidas, frutas cítricas, né? Limão, laranja, abacaxi,
são frutas ácidas, azedas. Já o gosto adstringente, aquele gosto que amarra a boca, que aperta a boca, né? Por exemplo, quem nunca mordeu uma banana verde ou um caju, aquele é o gosto adstringente. Graças à evolução, né? Graças ao desenvolvimento da química, hoje nós não precisamos mais colocar na língua. Hoje tem o quê? Os indicadores, que são substâncias que vão mudar a cor do ácido ou da base. Um dos indicadores muito utilizados é a fenolftaleína. A fenolftaleína, no meio ácido, o que acontece? Nada. Permanece o quê? Incolor. Mas no meio básico fica o quê? Cor de rosa. Então, vamos supor que você tenha uma reação de ácido e base. Você utiliza duas vidrarias muito importantes. O Erlenmeyer, tá? E a bureta. No Erlenmeyer, você vai colocar a solução de concentração desconhecida. E na bureta, você vai colocar a solução conhecida. E aí você vai gotejando da bureta no Erlenmeyer até mudar a cor. Quando muda a cor de rosa para incolor ou de incolor para rosa, é sinal que houve o quê? A neutralização total. E no mais, é só cálculo, como nós vamos ver no exercício. Titulação é a operação que consiste em juntar lentamente uma solução à outra até o término da reação entre seus solutos, com a finalidade de determinar a concentração de uma das soluções a partir da concentração já conhecida da outra solução. Aqui nós temos o que eu falei para você. Nós temos a bureta e o Erlenmeyer, tá? Olha só, a bureta volumétrica, alta precisão, para mim, o que? Detectar a quantidade de ácido, né? A quantidade de ácido que foi usado para o quê? Neutralizar a base. Então, o que eu disse para você? Aqui dentro do Erlenmeyer, eu tenho o quê? A solução de concentração desconhecida. E aqui na bureta eu tenho a solução de concentração conhecida, que é o ácido nítrico, HNO3, a uma concentração de 0,1 molar. Aqui no Erlenmeyer eu tenho 200 ml, que equivale a 0,2 litros de KOH, hidróxido de potássio, que é a nossa base. Tá ok? Então olha só. Considerando que foram gastos 100 ml de HNO3 para neutralizar 0,2 litros de KOH, a concentração da solução de KOH nessa análise é... Vamos fazer essa conta no quadro. Aqui nós temos a bureta, o Erlenmeyer, muito bem desenhado por sinal. Olha só, essa bureta, o ácido nítrico, foram gastos 100 ml desse ácido nítrico, né, com a concentração de 0,1 molar, mol por litro, para neutralizar 0,2 litros de uma solução de KOH. Tá ok? Eu não sei essa concentração do KOH. Olha só, a equação, nós temos HNO3 mais a base, que é o KOH, produzindo. Isso sempre ácido e base meio aquoso. Olha só, nesse caso, presta muita atenção, porque nós temos um H+ no ácido e um OH-, o quê? Na base. Então eu já tenho H com OH, H2O. Ou seja, nessa proporção, eu já consigo retirar o H do ácido e o OH da base. Então, nessa proporção, eu já tenho a reação de neutralização o quê? Total. Olha só, se aqui eu tivesse 2 Hs, eu teria que multiplicar a base por 2, para mim ter 2 Hs e 2 OHs, ter a formação de 2 H2O e ter, nesse caso, a reação de neutralização total. Então, cuidado nisso. Qual é o produto formado? Esse H com esse OH formou-se H2O. E aqui sobrou o quê? NO3 com K é o nosso KNO3, nitrato de potássio. O que eu preciso, através dessa equação, é saber que 1 mol de ácido nítrico, tá, reage com 1 mol de quê? De hidróxido de potássio. Eu preciso é dessa proporção. Através dessa proporção, eu faço exercício. Como?
Um mol reage com um mol. Mas será que eu tenho um mol no exercício? Não sei. Olha só. O que seria mol por litro? Olha aqui, 0,1 mol por litro. Que eu tenho 0,1 mol, ok? Em 1 litro de solução. Mas eu gastei 1 litro de solução de ácido? Não. Eu gastei 100 ml. 100 ml, 0,1 o quê? Litro. Então, se em 1 litro eu tenho 0,1 mol, em 0,1 litro eu tenho o quê? X. Multiplico cruzado, vou encontrar que X é igual a 0,01 o quê? Mol de HNO3. Olha que beleza, ó. 0,01 mol de HNO3. Então, HNO3 está aqui? Tá. Eu tenho um mol de HNO3? Não. Através do cálculo, eu tenho 0,01 mol de HNO3. Olha o tanto que ficou fácil. A proporção não é 1 para 1? Então, se eu tenho 0,01 mol de HNO3, eu vou ter também 0,01 mol de quê? De KOH, porque está na mesma proporção. Entendeu? Olha só, agora eu tenho o volume de hidróxido de potássio, e eu tenho a quantidade de mol. Se eu tenho volume e tenho mol, eu tenho a molaridade, que é mol por litro. Como é que vai ser isso? Eu tenho 0,01 mol, onde? Em 0,2 litros. 0,2 litros. Pronto. Só que molaridade não é mol por litro, não é mol em 1 litro. Então, se eu tivesse 1 litro, eu teria Y. Y é igual, multiplicando cruzado, 0,05 mol por litro. 0,05 mol por litro. Se eu voltar no meu exercício, tá? 0,05 mol por litro, letra B. Está gabaritado o exercício de titulação. Tenho certeza que, se cair titulação na sua prova, você, com certeza, fechará a questão. Bem, agora eu vou falar para você sobre NOx, número de oxidação. O que é o número de oxidação? É simples. Você sabe que para formar um composto, átomos, doam ou recebem elétrons. O átomo, eletrosfera e núcleo, quando ele apresenta uma instabilidade na eletrosfera, ele o quê? Ele doa ou recebe elétrons a fim de adquirir a estabilidade de um gás nobre, Então, o que acontece? Quando ele doa elétrons, elétron carga negativa. Se ele doa elétron, ele fica o quê? Positivo. Ele se transforma num cátion. Quando ele o quê? Recebe elétrons, ele recebe carga negativa, fica negativo, se transforma em um ânion. Então, o NOx é essa carga que o átomo, que o elemento adquire dentro do composto. Se ele doa, fica com carga positiva, se ele recebe carga negativa. Esse é o NOx. O que nós temos que prestar muita atenção é porque nas substâncias iônicas, você tem essa carga definida, pronta. Você tem o quê? Evidenciada essa carga pela doação e recebimento de elétrons. Já na ligação covalente, você tem o quê? Compartilhamento. Mas mesmo assim você tem carga positiva e negativa. Por quê? Porque os elétrons compartilhados, eles vão ficar sempre mais próximo do elemento mais eletronegativo. É o que nós chamamos de nuvem eletrônica, Então, se eu pego, por exemplo, água, H2O, a nuvem eletrônica está mais próxima do oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo. Tá ok? Então, quando você pega NOx, do oxigênio na água negativo, do hidrogênio na água positivo, não foi porque o hidrogênio doou elétrons para o oxigênio, não. Está tendo um compartilhamento, porém a nuvem eletrônica está mais próxima do oxigênio. Então, a nuvem negativa está mais próxima do oxigênio, por isso o oxigênio tem carga, tem NOx do que? Negativo. Bom, eu quero falar para vocês, muito importante, sobre os elementos que têm NOx fixos. São aqueles elementos que aconteça o que acontecer, o NOx, a carga dele não muda. Você olha aquele elemento dentro do composto e já tem ali definido o NOx para ele. Que elementos são esses? Elementos da família 1A. Você tem ali o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio.
Todos esses elementos possuem NOx mais 1, carga mais 1. Por quê? Porque na formação de um composto, ele sempre vai doar o seu elétron da última camada, da camada de valência. Rodrigo, por que você não falou hidrogênio na família 1A? Porque o hidrogênio não pertence à família 1A. O hidrogênio é um grupo à parte na tabela periódica. Muito cuidado com isso, hein? Outra família, família 2A. Você tem ali, ó, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, né? Todos esses elementos possuem NOx carga mais 2, porque a única saída para esses elementos na formação de um composto é doar os seus 2 elétrons da camada de valência, adquirindo carga positiva mais 2. Tirando a família 1A, tirando a família 2A, os outros únicos 3 elementos que possuem NOx fixo. Você tem a prata, que possui NOx mais 1, você tem o zinco, que possui NOx mais 2, e o alumínio, que possui NOx mais 3. Estes são os únicos elementos com NOx fixo. Memoriza isso. Não entendeu? Volta aí e dá uma recapitulada. Olha só, continuando, nós temos ali agora que a soma dos NOx num composto é sempre 0. Então o composto ele é eletricamente neutro. Tá? Então, se eu somar todas as cargas, essa soma sempre igual a 0. Ali eu tenho, por exemplo, a prata. Falei da prata, que a prata é mais 1. Na formação do cloreto de prata com cloro, se a prata é mais 1, o cloro tem que valer quanto para zerar o composto? Menos 1. Aqui eu tenho aqui o sulfeto de potássio. Eu falei que o potássio é da família 1A, é mais 1. Só que eu tenho 2 átomos de potássio, mais 1 vezes 2, mais 2. Quem é que zera o mais 2? Menos 2 para o enxofre, tá? Olha só, esse caso, eu tenho aqui um peróxido de sódio. Deixa eu falar um pouquinho sobre peróxido. Na realidade, peróxido é uma subfunção dos óxidos, tá? Qual que é a definição de um óxido, você sabe? É simples. Óxido é um composto binário, é um composto formado por 2 elementos, onde um deles tem que ser o oxigênio e o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Mas o oxigênio, ele é o segundo elemento mais eletronegativo da natureza. Qual é o mais eletronegativo? O flúor. Então, só não vai ser óxido se o oxigênio tiver com flúor, porque nesse caso o oxigênio deixa de ser o mais eletronegativo, passa a ser o flúor, não é função óxido, vai ser a função fluoreto. Olha só, nesse caso, o sódio, eu falei para vocês, é fixo mais 1. Mais 1 vezes 2 mais 2. Quem é que zera o mais 2? O menos 2. Né? O menos 2. Então, nesse caso, eu tenho 2 oxigênios. Então, cada oxigênio tem que valer o quê? Menos 1, porque menos 1 vezes 2 dá menos 2, com mais 2, zero composto. Bem, continuando. Aqui nós temos que toda substância simples possui NOx igual a 0. Qual é a substância simples? Aquela formada por apenas um elemento químico. Então eu tenho aqui, ó, Cl2, gás cloro, tem o Fe, ferro, tem o O3, o ozônio, sódio. Todas são substâncias simples. Na substância simples, o NOx é igual a 0. Por quê? A soma não tem que dar 0? Se eu tenho uma substância simples, só uma substância, eu vou somar ela com quem para dar 0? Com quem? Com ninguém. Então ela própria tem NOx, tem carga 0. Continuando, o NOx do hidrogênio na maioria dos compostos é mais 1, exceto nos hidretos metálicos, onde o seu NOx será menos 1. Olha só, o hidrogênio tem NOx mais 1 na grande maioria dos compostos, né? Com exceção naqueles que eu falei inicialmente para vocês, né? Quando ele está com um metal, hidrogênio e metal, hidreto metálico. Nesse caso, aquele metal tem NOx fixo e é positivo. Então sobra o que para o hidrogênio? Um NOx negativo. Olha só, na formação do composto H2O, oxigênio é metal? Não. Então ele é mais 1. Na formação da água oxigenada, H2O2, oxigênio é metal? Não. Ele é mais 1. Aqui na formação do HCl, ácido clorídrico, o cloro é metal? Não. Ele é mais 1. Mas no AlH3, o hidrogênio está com o alumínio. E o alumínio é metal. O alumínio é positivo. Nesse caso, o hidrogênio tem carga, tem NOx o quê? Negativo. Tá? Então, nos hidretos, o hidrogênio possui NOx menos 1. Continuando, o NOx do oxigênio na maioria dos compostos é menos 2, exceto nos peróxidos, nos superóxidos e nos fluoretos. Então, aqui uma regra ajuda você a determinar a outra. Olha só.
Oxigênio, elemento muito eletronegativo. Família, o quê? 6A, é um calcogênio. A tendência dele é ganhar 2 elétrons para completar o octeto. Então, carga menos 2. Na grande maioria dos compostos. Por quê? Existem exceções, que são o quê? Os peróxidos, superóxidos e fluoretos. Mas nesse caso, olha só, aqui você tem o peróxido de sódio, Na2O2. Se o sódio é fixo, é mais 1 vezes 2 dá mais 2. Quem zera o mais 2? Menos 2. Menos 2 para cada oxigênio dá menos 1 para cada um. Ok? Então, menos 1. Olha só, nesse caso aqui do peróxido de cálcio, o cálcio é da família 2A. Eu falei para vocês, é fixo, é mais 2. Então, quem zera o mais 2? Menos 2. Quanto é que é menos 2 dividido para 4 oxigênio? Menos meio. E aqui nós temos o oxigênio com flúor. Né? Nesse caso, não é o quê? Não é um óxido, é um fluoreto. Né? O flúor é o mais eletronegativo. Então, nesse caso, negativo é o flúor, menos 1 é um halogênio, família 7A. Menos 1 vezes 2, menos 2, para zerar. Nesse caso, o oxigênio tem NOx positivo, NOx mais 2. Tá ok? Só lembrando, o oxigênio não doou elétrons para o flúor. Está havendo um compartilhamento. Mas, devido ao fato, né, do flúor ser o mais eletronegativo, a nuvem eletrônica, a nuvem de elétrons está mais próxima do flúor. Então, flúor negativo, oxigênio positivo. Continuando aqui, né? O NOx do oxigênio, na maioria dos compostos, é menos 2, exceto nos peróxidos, nos superóxidos e nos fluoretos. Então, aqui uma regra ajuda você a determinar a outra. Olha só, oxigênio, elemento muito eletronegativo. Família, o quê? 6A, é um calcogênio. A tendência dele é ganhar 2 elétrons para completar o octeto. Então, carga menos 2. Na grande maioria dos compostos. Por quê? Existem exceções, que são o quê? Os peróxidos, superóxidos e fluoretos. Mas nesse caso, olha só, aqui você tem o peróxido de sódio, Na2O2. Se o sódio é fixo, é mais 1 vezes 2 dá mais 2. Quem zera o mais 2? Menos 2. Menos 2 para cada oxigênio dá menos 1 para cada um. Ok? Então, menos 1. Olha só. Nesse caso aqui do peróxido de cálcio, o cálcio é da família 2A, eu falei para vocês, é fixo, é mais 2. Então, quem zera o mais 2? Menos 2. Quanto é que é menos 2 dividido para 4 oxigênio? Menos meio. E aqui nós temos o oxigênio com flúor. Né? Nesse caso, não é o quê? Não é um óxido, é um fluoreto. Né? O flúor é o mais eletronegativo. Então, nesse caso, negativo é o flúor, menos 1 é um halogênio, família 7A. Menos 1 vezes 2, menos 2, para zerar. Nesse caso, o oxigênio tem NOx positivo, NOx mais 2. Tá ok? Só lembrando, o oxigênio não doou elétrons para o flúor. Está havendo um compartilhamento. Mas, devido ao fato, né, do flúor ser o mais eletronegativo, a nuvem eletrônica, a nuvem de elétrons está mais próxima do flúor. Então, flúor negativo, oxigênio positivo. Continuando aqui, né? O NOx dos íons monoatômicos será igual à sua própria carga. Nesse caso, do íon monoatômico, íon é uma entidade química que já possui carga porque já doou, né? Ou porque já recebeu elétron. Nesse caso, né, a carga é o seu próprio NOx. Ok? Vamos passar para mais um? Em íons com mais de um átomo, a soma dos NOx será igual à própria carga. Bom, quando ele não tem carga, a soma é igual a zero. Quando você tem um íon com mais de um átomo, né, a soma não será igual a zero. A soma será igual à sua própria carga. Então, aqui nesse caso, por exemplo, do sulfato SO4, 2 menos. Né? O que acontece? Aqui eu tenho NO3, 1 menos. Aqui eu tenho NH4 mais 1, que é o íon sulfato, o nitrato e o amônio. Olha só. Se eu não tivesse carga no SO4, eu teria menos 2 para o oxigênio, que vezes 4 daria o quê? Menos 8. O enxofre teria valor, o quê? Mais 8. Só que se a carga negativa anula cargas positivas. Então, quando o menos 2 da carga do íon entra no mais 8 vira mais 6. Nesse caso, o NOx do enxofre não é mais 8, e sim mais 6. Olha só o nitrato. Se eu não tivesse carga nenhuma, o oxigênio seria